Que a graça e a paz de Cristo esteja na sua vida. Como ser um líder bem-sucedido, você sabe? Se você quer aprender comigo, vem comigo nesse vídeo. E se esse vídeo for importante, se inscreva nesse canal, deixe seu like. Isso é muito importante para o crescimento desse canal. E vamos para a primeira, como ser um líder bem-sucedido. Para que você seja um líder bem-sucedido, você precisa ter disciplina na sua vida. Ou seja, precisa ser líder de si mesmo. Não conheço ninguém que é bem-sucedido na sua vida de liderança, que não consiga liderar sua própria vida. Quero mostrar um princípio que o apóstolo Paulo diz a Timóteo, no capítulo 4 da sua epístola, versículo 16, ele diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Por que ele está dizendo isso? Porque Timóteo é pastor, é um líder da igreja, e ele está dizendo: tem cuidado de ti, da tua pessoa e daquilo que tu estás fazendo. Tenha esses dois focos, tenha disciplina na tua vida e naquilo que tu estás fazendo. Muita gente olha para pessoas bem-sucedidas e pensa assim: é porque ele nasceu com dom para isso. Querido, deixa eu te falar uma coisa: 90% das pessoas bem-sucedidas, 90% dele é esforço, só 10% é habilidade. Isso é provado. Isso é provado. 90% que você acha que é porque ele nasceu com dom, são esforço dessa pessoa. É uma vida de disciplina que essa pessoa tem para que ela seja bem-sucedida. Então, querido, se você quer ser uma pessoa bem-sucedida, tenha disciplina, tanto na sua vida como naquilo que você faz. Em segundo lugar, um líder, para ser bem-sucedido, ele começa liderando na sua própria casa. Isso mesmo que você ouviu. Se você for um bom líder na sua casa, você vai ser um bom líder aonde você chegar. Isso é muito importante. Veja o princípio de Paulo. Paulo vai dar esse princípio na primeira epístola também da carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 4. E eu quero conferir com você, isso é muito importante a gente compreender, e eu quero conferir com você, que ele diz assim: que governe bem a sua própria casa. Veja que o primeiro princípio é governar a sua casa. Governar seus filhos em sujeição em toda modéstia. Porque se alguém não sabe governar sua própria casa, como vai liderar a igreja ou qualquer outra coisa? Querido, o primeiro princípio é: tu governa bem tua casa? Tu é um bom líder, tu lidera a tua casa? A economia da casa, a parte financeira, a parte espiritual. Tu é um bom líder dentro da tua casa? Teus filhos já te vê como um líder ou como uma líder? Teu marido, a tua esposa já te olha como um líder dentro da tua casa? Isso é muito importante, porque a boa liderança começa dentro da nossa casa. Como tu vai administrar a tua casa, tu administra as outras coisas. Por isso que um bom líder, ele começa dentro da sua casa. A boa administração começa dentro da tua casa. Se tu não sabe governar a tua casa, teus filhos, vai governar outra coisa? Não vai, querido. Isso é lógico. Se você não cuida, se você não é um bom líder dentro da sua família, você não será bom líder em lugar nenhum. E em terceiro lugar, para ser um líder bem-sucedido, querido, precisa ser um líder
íntegro, ou de bom caráter, ou confiável. Ninguém, querido, vai seguir alguém que não seja íntegro. Você sabe o que é uma pessoa íntegra? Completo, inteiro, pessoas confiável. Pense bem, você vai seguir alguém que você não confia, que seja mau caráter? Ninguém vai seguir, querido. Então, se você quer ser um líder, seja um líder íntegro. E isso é muito importante quando também Paulo escreve isso na primeira epístola também da sua carta a Timóteo, no capítulo 3, versículo 1 e 2, quando ele diz assim: esta palavra é fiel. Se alguém deseja ser bispo, ele precisa ter uma vida irrepreensível. Se ele quer ser um bispo, ele precisa ter qualidade para isso. Ele precisa ter requisito para isto. Não basta só querer. Ele precisa ter qualidade para ser um líder íntegro. Precisa ter uma vida irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Não espancador, não dado ao vinho, não cobiçoso, não tope a ganância, moderado, não contencioso e nem avarento. Príncipe, não basta você querer ser um líder. Você precisa ter qualidade de um líder. Você precisa ter uma vida de integridade de líder. Você não pode ser alguém que vive desordenado. Muita gente quer ser pastor. Se você, querido, quer ser um pastor e já teve várias mulheres, qual exemplo de família você tem? Isso é muito sério para dar para as pessoas. Por isso, não basta só querer ser um líder. Tem que ter os requisitos que aquilo que você está querendo exige. Isso é muito importante. Se você quer ser um pastor, você precisa ter essas credenciais da qual a palavra de Deus ensina. Tem que viver uma vida irrepreensível, marido de uma mulher, que governe bem a casa dele, que é hospitaleiro, que esteja apto a ensinar. Isso é muito sério. Não basta só querer. Tem que ter estes requisitos que exige o cargo que você está querendo. Isso é muito importante a gente compreender. Em quarto lugar, um líder bem-sucedido, um bom líder, ele tem uma visão clara do seu propósito. Isso é muito importante a gente compreender. Se você é um líder, todo líder bem-sucedido, ele tem uma visão clara do propósito de Deus para a vida dele. Ele sabe onde ele quer chegar. Porque se você não sabe aonde você quer chegar, você não vai chegar a lugar nenhum. Toda pessoa que não sabe aonde quer chegar, não chega a lugar nenhum. Veja, eu quero mostrar alguns exemplos da palavra de Deus. Serve de exemplo para nós e para todos. Se você quer ser um líder bem-sucedido, tenha uma visão clara do seu propósito. Qual o propósito de você nessa liderança? Onde você quer chegar? Onde você quer levar esse povo? Onde tu quer levar esta empresa? É isso, querido. Tu tem que ter uma visão clara do propósito. Veja Jesus, o exemplo de Jesus. Eu quero que você olhe comigo 2 versículos mostrando isso. No Evangelho de João, veja isto, capítulo 4. Versículo 34, veja Jesus dizendo o propósito dele. E disse Jesus:
A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. E aí ele diz, vocês não estão dizendo que há 4 meses para que a ceifa venha? E eu digo para você, levantai os vossos olhos e vede a terra que está branca, pronto para a ceifa. Veja Jesus dizendo, Jesus tinha uma visão clara do propósito, e o propósito dele é realizar a obra de Deus. Veja o que ele vai dizer também, Mateus capítulo 20. Mateus capítulo 20, versículo 28. Veja o que ele diz nesse aqui. É muito importante a gente compreender. Ele diz, bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar vida em resgate. Veja, Jesus tinha uma visão exata do propósito dele. Ele tinha uma visão clara do propósito de vida dele. Ele não estava ali por acaso. Se você está numa liderança sem saber qual o propósito, então, querido, é igual alguém que pega um ônibus sem saber para onde vai. Ele vai rodar, rodar, rodar e não vai chegar a lugar nenhum. Assim é alguém que está num cargo, tem um título sem saber o objetivo daquilo. Querido, tenha um propósito claro, tenha uma visão clara daquilo que é, que você, daquele propósito que Deus te chamou para fazer. Em quinto lugar, um bom líder. Um bom líder, ele chama pessoas para a missão e discipula elas para a missão e a visão. Deixa eu falar mais uma coisa para você. Querido, olhe só uma coisa interessante. Se você for em todas as empresas, em todas as empresas, lá vai estar visão e missão. Todas as empresas bem-sucedidas, ela tem uma visão e ela tem uma missão. Jesus ensinou isso. Jesus tinha uma visão do propósito de Deus. E a missão dele era cumprir essa missão. A missão dele era cumprir a visão de Deus, para que era o próprio propósito de Deus para a vida dele. Jesus não trabalhou nesse propósito sozinho, ele chamou os líderes bem-sucedidos, eles não trabalham só, não, a visão é dele, mas na hora de executar, ele chama pessoas, veja Jesus chamando os discípulos, isso nós vemos no capítulo 4, versículo 18, Jesus chamando os discípulos, e disse a eles, vem comigo e eu vou fazer vocês pescadores de homens. Jesus tinha um propósito, Jesus chamou aqueles homens, discipulou aqueles homens, dentro daquela missão, daquela visão do propósito de Deus. Querido, se você quer que as pessoas sejam bem-sucedidas, discipule elas. Eu fico triste de ver líderes que querem achar pronto. Você já viu que a Bíblia manda é fazer discípulo de todas as nações. Veja isso, querido, é fazer. O grande líder faz. Tem alguns que cometem o erro de querer fazer sozinho a tarefa. Você não vai conseguir, você vai se estafar. Vai acontecer o que aconteceu com Moisés, quando o sogro dele chega e diz, não é bom o que você está fazendo. Você sozinho não vai dar conta. Querido, um bom líder é aquele que chama pessoas e orienta, discipula, faz deles primeiro seguidor, depois faz deles discípulo, depois faz deles apóstolo. Esse é o bom líder. É um bom líder. Em sexto, você sabia que um bom líder, a sua visão e missão é mais importante do que a sua própria vida? Sim, os líderes de verdade,
a missão dele, a visão dele e a missão dele, que é o propósito de vida dele, é mais importante do que a vida dele. Isso mesmo. Jesus disse isso: eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida. Ou seja, o propósito de Deus na vida dele era mais importante do que ele. Mais do que a vida dele. Paulo diz isso também. Você quer ver isso, Paulo dizendo? Abra com Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Atos capítulo 20, querido. Veja isto aqui, como é importante. Quando alguém, para você entender, ele diz assim nesse texto: agora eis que estou ligado pelo Espírito e vou para Jerusalém, não sabendo o que há de acontecer, senão que o Espírito de cidade em cidade me revela, dizendo que me espera prisão e tribulação, mas em nada eu tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Jesus, para dar testemunho da graça de Deus. Ele está dizendo que a vida dele não é preciosa, que precioso é o propósito de Deus na vida dele. Querido, isto é muito profundo, isto é muito sério. Ele está dizendo que o propósito de Deus, que a missão de Deus na vida dele é maior do que a vida dele. O ministério é mais precioso do que a própria vida dele. Isto é muito importante. Só os verdadeiros líderes têm esse tipo de visão. Só os verdadeiros líderes têm esse tipo de visão, querido. Só os verdadeiros líderes. Entende que a missão e a visão e a missão é mais valioso do que a própria vida da pessoa. Isto é muito importante. Em último lugar, o bom líder, eles entendem que são humanos. E eles têm medo. Eles erram. Mas sabe qual é o diferencial deles? É que eles são persistentes. Sim, o diferencial dos líderes, eles são igual a qualquer outros. Mas os líderes bem-sucedidos, eles têm medo. Eles erram. Mas sabe qual é o diferencial deles? É que eles são persistentes. Eles nunca desistem do propósito. Não. Eles vão até as últimas consequências. Isto é muito sério. Todo líder bem-sucedido é persistente. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Fique com esta palavra.